Como continuação daquele assunto das curvas dos transistores, tipos e análise de exemplos, a gente foi na aula passada até opção 1, que é o estágio coletor comum. Nós realizamos a atividade 1, se vocês lembrarem, era só o segundo estágio, coletor comum, a gente viu todos os limites de operação dele, via quando ele desligava, quando a tensão do sinal era muito baixa, via os extremos de operação, a gente inclusive ajustou o nível médio do sinal para que ele conseguisse operar com uma amplitude maior de corrente na saída. A gente viu que esse estágio, tipo coletor comum, tem ganho de corrente alto e ganho de tensão 1, não tem ganho de tensão. A gente também realizou a atividade 2. Na atividade 2, a gente pegou esse estágio coletor comum e botou como segundo estágio depois de um primeiro estágio, que é amplificador de tensão. A gente observou também os limites de operação, a gente botou amplitudes enormes na entrada, a gente viu que o limite acontecia quando Q2 não tinha tensão VCE suficiente para manter a operação com o amplificador, e aí ele parava de amplificar o sinal. A gente observou um ganho de tensão aí que era na casa entre 6 ou 7 da entrada para esse primeiro sair do primeiro estágio aqui, e depois um ganho de corrente bastante grande para sair do estágio 2. E também são disponíveis esses circuitos, se vocês lembrarem aqui, eles já estavam pré-montados aqui no circuito material de apoio e amplificador de potência 1. Hoje a gente vai olhar uma configuração diferente de transistores. Eu chamei de opção 2 aqui na aula porque ele tem uma configuração diferente de amplificação. Essa configuração se chama Darlington. É interessante saber esse nome. Tem inclusive transistores que você vai comprar. É um dispositivo com 3 terminais e na verdade ele tem 2 transistores dentro, porque já estão conectados dessa forma. Se a gente observar aqui, a gente tem um transistor tipo NPN e outro transistor tipo NPN. E os únicos terminais deles são esse de cima, essa base aqui e esse de baixo aqui. Então, olhando de fora, tem só 3 terminais, né? Parece um transistor. Mas olhando dentro dele, ele tem 2 transistores numa certa configuração. O que vocês imaginam da operação desse negócio aqui? Por que eu botaria 2 transistores dessa montagem, desse jeito aqui? O que isso me ajudaria? Aumentaria o ganho, no caso? Sim, exatamente o objetivo dele é a multiplicação dos ganhos dos transistores. Ganho 1 vezes ganho 2. Parece que surgiu mais aqui, foi um engano aqui. Mas o ganho de corrente resultante é o ganho do transistor 1 vezes o ganho do transistor 2. Se a gente for olhar, pense nessa configuração. A gente sabe que da base do primeiro transistor para o emissor do primeiro transistor, ele tem um determinado ganho, né? Podemos chamar de ganho 1, que é a amplitude da corrente no emissor, no coletor, sobre a amplitude da corrente na base. Então, um pequeno sinalzinho com alguns microamperes vai virar alguns miliamperes no coletor. E vai sair por aqui essa corrente. Vai passar por dentro do transistor, pelo coletor e sair pelo emissor. Esse emissor vai entrar na base do segundo transistor. Base dele, e ele tem um determinado ganho G2. Também, no coletor dele, ele vai admitir mais corrente do que ele recebeu na base, de acordo com o ganho 2. Ganho 2, e essa corrente vai sair pelo emissor aqui embaixo. Então, em relação à corrente que entrou na primeira base aqui, corrente 1, no emissor vai estar circulando aproximadamente uma corrente 2. E saindo do emissor do segundo vai ser uma corrente 3, que vai ser igual a ganho 2 vezes a corrente I2. Se a gente olhar nesse sentido aqui, né? A corrente que sai no emissor é aproximadamente a corrente 2 vezes o ganho do transistor 2. Mas a corrente I2, substituindo aqui dentro, a que sai aqui no emissor, é aproximadamente a mesma corrente do coletor, que ela é I1 vezes o ganho 1. Então, no lugar de 2, eu vou substituir por I1 vezes o ganho 1, manter vezes o ganho 2. Então, olhando a corrente de saída I3 aqui, em relação à corrente de entrada I1, que é a que entrou lá no terminal de cima, esse arranjo de transistores ele tem aproximadamente o comportamento como se fosse um transistor com um produto entre os dois ganhos. Imagine que
Se um ganho no transistor pode ser 100, 200, 400, do segundo pode ser algo dessa ordem de magnitude também. Vocês imaginem o que é o duto de 2 ganhos. Isso fica um valor bastante alto. Tem só um detalhe pequeno aqui. Não é só ganha-ganha, tem uma limitação aqui nesse negócio. Quando se empilha transistores desse tipo, vocês lembram qual a tensão necessária entre a base e o emissor de um transistor para ele ligar? Ele tem aproximadamente um comportamento de um diodo, né? Então vamos dizer que precisaria de 0,7 volts para um transistor sozinho ligar, em torno de 0,7 volts para o segundo ligar, porque ele também tem um comportamento de um diodo entre base e emissor. Se a gente somar esses dois valores, então na configuração Darlington ele precisa a partir de 1.4, 1.5 volts, que é a soma das duas tensões, para ligar. Então, pensem, é um transistor com ganho absurdo aí, muito alto, mas ele tem uma tensão muito maior na base dele, no terminal, pelo menos que representa a base, para ele poder ligar. Então, No caso, professor, daria tipo pra empilhar infinitos transistores ali, contanto que eu tenha alimentação suficiente para todos eles ligar. Ou teria alguma poderia, limitação, no caso? na verdade, poderia, porque tu iria multiplicando vários deles, né? Teve inclusive numa outra Sim. aula que um dos alunos propôs isso, tá, porque eu não posso empilhar 3. Nós fomos lá e botamos 3. E o ganho foi para um valor absurdamente alto. Só que tinha um problema. Uma corrente de menos de 1 microampere na entrada era amplificado para vários centenas de miliamperes, não, vários amperes já na saída. Então era um ganho tão grande que poucos microamperes viravam vários amperes na saída. Então a gente tinha vários transistores. Um transistor que era nominal para uma corrente bem pequena, com ganho alto, um intermediário e um que suportava uma corrente super alta. Depois e a gente conferiu. Multiplica os ganhos, a gente pode fazer esse experimento, inclusive. Mas vejam bem, ele precisa de uma tensão mais alta para ligar ele, né? Então a polarização toda dele tem que ser pensada para isso. Já tem dispositivos, então, montados que dentro tem a configuração Darlington de 2 transistores. Se vocês olharem um circuito típico aqui, é um circuito típico para acionamento de um alto-falante, esse exemplo, que usa aqui essa configuração Darlington. Inclusive, ele dá alguns modelos comerciais daqui, BC548 e TIP29. BD128 e 35, perdão. Que seriam dois modelos que ele poderia implementar aqui. Mas outros também se conseguem montar dessa configuração. Eu vou pedir para vocês, acompanhem aí, e abram aqui em material de apoio, amplificador de potência 2, Darlington. Já veio montada exatamente essa configuração aqui. Eu vou dar uns segundinhos aí, cada um baixa o seu. Se você está assistindo o vídeo depois gravado, só pausa o vídeo um pouquinho aí. Olhando aqui o circuito que está disponível para vocês, só para relembrar um pouquinho. Vocês lembram que na aula passada a gente já olhou e analisou as condições de operação desse lado aqui esquerdo do circuito. E a gente viu inclusive o ganho de tensão que ele tinha para a saída estágio 1, para esse sinal aqui do meio. Só para ter certeza que ele está operando direito, eu vou abrir aqui e vou rodar a mesma simulação de novo, ok? Eu vou rodar a simulação e vou ver só o primeiro estágio, ver como ele está se comportando. Peço que vocês acompanhem aí para confirmar que todos consigam avançar e que todo mundo está entendendo o que a gente está vendo. Eu peguei o primeiro sinal lá em cima e depois saí do estágio 1. Era de se esperar que a fase do sinal em V saída estágio 1, no meio ela fosse invertida em relação à entrada. Porque esse primeiro estágio de amplificação de tensão ele tem essa característica, causa uma inversão de 180 graus. Não está errado. Isso também não atrapalha no uso dele, pelo menos para amplificação de som. Ao medir aqui a amplitude do V sinal, eu medi ela, está em praticamente 200 milivolts. Porque afinal a gente especificou aqui como 200 milivolts, que é mais ou menos 0,1 volts na fonte aqui na entrada. Então é mais ou menos essa amplitude que a gente espera, 200 milivolts no sinal lá na entrada. E aqui em saída estágio 1, se a gente for medir agora, reposicionar os cursores nele, em saída estágio 1 a amplitude é 1,89 volts. Se a gente dividir por 0,2, que é a amplitude do sinal na entrada lá, a gente vai ter o ganho dele. Alguém faz o cálculo para mim aí? 1,9 por 0,2. Isso dá quase 10, né? 1,9 por 0,2. 9,5. 9,6 pra mim, né? Ah, tu botou mais casas de precisão, né? Eu fiz umas Acho que eu aproximações botei duas aqui. casas a mais.
Botou duas casas a mais. Então é 1,89 dividido por 0,198? Isto. 9, quase 9,6. Agora, puxa na memória aí. Que ganho deu na aula passada? Vocês lembram? Deu qual professor delas? Desse mesmo estágio aqui. Desse mesmo estágio Acho que aqui, deu 7, não? eu, Peraí. em torno de 6,5 a 7, algo assim também. 6.4, 6.4. alguma coisa assim. 6,4. 6.4. Tá, ótimo, você tem a anotação aí. E aí, vocês podem me explicar, se vocês verificarem, os parâmetros estão iguais aqui, né? Resistências, Sim. modelo transistor, amplitude de entrada. E aí, o que vocês podem me dizer? Por que será que até aumentou o ganho? Só por mudar o segundo estágio aumentou o ganho do primeiro? Pode isso, Arnaldo? Pode sim. Na verdade, o que acontece é que uma pequena corrente, ela é, vamos dizer assim, desviada do primeiro estágio para o segundo, né? É pequena essa corrente. Microamperes talvez menos de 1 miliampere. A gente pode até verificar qual é aqui. Mas o nosso fato interessante, eu vou medir a corrente na base aqui, é que ele desvia microamperes para o segundo estágio. Lá, na aula passada, ele desviava uma corrente maior, do primeiro estágio para o segundo. Exatamente porque quando você só tem um transistor aqui no segundo, ele precisa de uma corrente maior, né, na base desse transistor. Quanto menor a corrente que o segundo estágio consumir do primeiro, menos influência o primeiro sofre. E nesse caso, a influência do segundo estágio fazia com que o ganho baixasse de em torno de 10, que é o ganho nominal dele, para 6,4, que é o que a gente observou. Então o segundo estágio pode sim influenciar no primeiro. Mas na configuração Darlington, onde a gente está vendo aqui agora, é que ele consome uma corrente muito pequena aqui, ó. Q3 drena pela base em uma corrente muito pequena. Até porque ela é amplificada com um ganho muito maior. Então ele permite que tenha um ganho maior no primeiro estágio. Porque ele, vamos dizer assim, ele é uma carga menor para o primeiro estágio. Ele influencia menos no primeiro estágio. A gente viu então que o ganho ficou aí em torno de 9,6. Ganho de tensão. Mas o nosso foco aqui não é só olhar o primeiro estágio, olhar o segundo, que é o que realmente a gente mudou. É isso aqui. Vocês podem confirmar para mim que Q3 e Q1 estão conectados da mesma forma na conexão Darlington, como a gente acabou de ver no assunto de aula? Eu vou correr para a questão da aula aqui, só para não deixar dúvida para ninguém. Essa conexão aqui, Darlington, é exatamente igual a Q1 e Q3 aqui? Vocês confirmam para mim? Sim, professor. Tá, beleza. Pode ser que alguém olhando aqui ia me dizer que estão ligados de uma forma diferente aqui em cima, esse nó de cima, mas é um nó só, né? Não importa se ele está ligado aqui ou se eles estão conectados junto aqui. Tá ligado na Na mesma mesma linha linha. do circuito. Perfeito. Eu só precisava dessa confirmação. Tá bem. Todo mundo identificou que aquilo ali realmente é a configuração Darlington, então. E agora vamos caracterizar ela. Vamos pegar as medidas do que nos interessam nessa configuração Darlington aqui. Que é, vamos ver qual é o ganho da corrente efetivo dela? Para isso eu vou ter que adicionar pelo menos aqui a corrente que entra nela, lá em cima, que é aquela que estava o sinalzinho vermelho. Eu acabei de tirar aqui embaixo e botei para cima, em verde. Eu vou pegar a corrente intermediária que sai do primeiro e entra na base do segundo também, ok? Só para ter um valor intermediário, porque o que nos interessa é a corrente que sai lá embaixo, ou que entra no coletor do transistor lá de baixo, que é a maior corrente depois da amplificação. Se eu voltar na parte da aula, só quero acompanhar para ter certeza que a gente está fazendo o que é pedido aqui na atividade. Verificar qual a corrente de polarização de Q1 e Q3 e verificar os ganhos de corrente no primeiro e segundo estágio entre a corrente da base de Q3 e o emissor Q1. Então, isso que é pedido na atividade. Como é que eu posso ver primeiro e dizer, eu quero ver só a corrente de polarização, em primeiro lugar. A corrente de polarização, se vocês lembrarem lá naqueles dois passos, é analisar o circuito sem nenhum sinal AC injetado. Então eu vou lá e corto aqui, ó, e digo, está aberto o circuito, não tem nenhum sinal AC. E agora eu simulo ele. Beleza, está com sinal constante. É isso mesmo, não tem sinal alternado nenhum em cima dele. Agora eu posso olhar qual é o ponto de polarização desses transistores. Professor, Sim. só uma pergunta. No caso ali do senhor, estava aparecendo como tudo positivo. No meu, a primeira medida ali da entrada da saída do estágio, tá certo, ele fica com 6 a 2 microamperes. Aí quando eu pego a tensão intermediária, ele já começa a ficar menos 1 ampere e menos 2
2,1 ampere. Aí a tensão final de saída ele passa para menos 200 miliampere até menos 440 miliampere, porque ele está negativo, no caso. Porque o sinal só indica se a corrente está entrando ou saindo daquele terminal. No meu caso aqui, eu fui intencionalmente pegando. Eu peguei aqui entra na base, aqui entra na segunda base, ó, aqui entra na base de Q3, aqui entra na base de Q1 e aqui entra no coletor de Q1, aqui em cima. Só para não gerar essa confusão de mudar o sinal. Então, se tu pegar por acaso a que sai do emissor de Q3 ou que sai do emissor de Q1, elas vão ter valores quase iguais. Só que aí elas vão ter valor negativos. Quer ver aqui? Ó, é praticamente o mesmo valor que tem no coletor de Q1 aqui, ó, tem no emissor dele. Só que está com o sinal invertido. Ok? Ah, ok. Entendi. Olha só, eu sempre, até agora eu tratei dessa forma, que basicamente a mesma corrente que tem no coletor tem no emissor. Mas na realidade, a corrente do emissor também tem a corrente da base junto, saindo por ali. Então a soma das duas correntes em cima é o que sai embaixo. Só que como o ganho é tão alto, olha só, o ganho é 100, 300 às vezes no estágio, né? Então quer dizer que a corrente que entra no coletor em cima, ela é 300 vezes maior que a corrente que entra na base. Então praticamente tudo que sai no emissor, aqui embaixo, é só resultado do que entra no coletor. Por isso que às vezes eu aproximo, entenderam? Que é porque a corrente do coletor é muito maior do que a corrente que entra na base. Então praticamente a corrente no coletor e no emissor são quase a mesma. Mas beleza, é ótimo que tu questione isso aí. De repente tem mais colegas que possam ficar em dúvida também. Agora eu só sugeri que cortasse esse fio da entrada e rodasse de novo a simulação para a gente ver o ponto de polarização, que é a corrente que passa nele, mesmo que não tenha nenhum sinal. Olhando aqui em cima no primeiro sinal, é a corrente que entra na base do Q3, aqui em cima. Então, mesmo que não tenha sinal nenhum, entra 3,86 microamperes na base de Q3. Quer dizer que esse sinal, quando a tensão em saída do estágio 1 subir, ele pode excursionar para cima, subir em relação a 3 microamperes. Ou se a tensão no estágio 1 descer, ele pode baixar até 0 microamperes, né? Que é o mínimo, poderia entrar ali. Então ele tem uma faixa na qual essa polarização vai mexer depois que estiver operando com o sinal. Essa corrente constante que entra na base do Q3 sai pelo emissor do Q3 e entra na base do Q1. O segundo sinal que nós temos aqui embaixo. Então, entre a base de Q3 e a base de Q1, já foi amplificado de 3,86 micro para 2 miliamperes aproximadamente. Aí eu peço para vocês aí. E aí, qual foi o ganho de corrente que teve aqui, então? 3,86 micro para 2 miliamperes. Eu vou aproveitar para puxar meu bloco de notas aqui e vou tomando nota disso aí também. Pode ser útil para a gente consultar aqui durante a aula. Então, a corrente da base de Q3 é 3,86 microamperes, ou então 0,00386 miliamperes. A corrente da base de Q1, a gente está medindo aqui, é 2,009 miliamperes. O ganho, então, de Q3, ganho de corrente, é a corrente que saiu do Q3, ou corrente do coletor de Q3, que é aproximadamente igual ao do emissor, que é a corrente que está entrando aqui embaixo, dividido pela corrente que entrou na base dele. Quanto é que nós fechamos isso aqui? Nossa conta? 2,009 por 0,00386. 520 o ganho de corrente desse primeiro transistor, BC547C. Isso seria a corrente de polarização, né, professor? Isso, só na corrente de polarização, exato. Só no ganho de corrente constante, né? E agora, eu estou fazendo uma análise aqui não em relação à amplitude dos sinais que entram e saem. Aqui não tem sinal nenhum, né? Então eu pego o valor DC, de polarização. Tá legal? Em torno desse ponto de operação, 520. E agora eu vou olhar o ganho do Q1. A corrente na base de Q1 a gente já tem aqui. A corrente no... Vamos olhar aqui no coletor de Q1, que está aqui embaixo. IC Q1.
A gente vê aqui embaixo que é 314,3 mA, né? O ganho de Q1, então, 314,3 dividido por aqueles nossos 2 mA que entraram na base dele. R$156. Eu arredondo o valor do ganho, porque ele é bastante variável mesmo. E a gente pode, inclusive, observar que se a gente observar depois a amplitude do sinal de corrente que entra na base de um e do outro, dá uma pequena variação em relação a isso aqui. Mas vamos aproveitar, já que a gente está olhando a configuração Darlington, e vamos fazer o ganho geral de tudo lá da corrente que entrou lá em cima na configuração Darlington, que entrou na base do Q3, para que saiu, ou para que resultado no coletor do Q1. Ok? Vamos olhar o ganho total. A gente sabe que vai ser aproximadamente o produto entre os dois ganhos. Mas vamos fazer os cálculos pelos dois caminhos só para garantir. Então, a corrente na base do Q3 lá em cima, a gente tem. E a corrente no coletor do Q1 aqui embaixo, a gente também tem. Então, o ganho Darlington, da configuração inteira montada, vai ser esses nossos 314 mA dividido por 0,00386 mA. Esse ganho vai dar um número grande. 314,3 dividido por 0,00386. 81.424. Está lá em cima. Posso verificar para vocês? Esse ganho deve ser aproximadamente, se a gente usou casos decimais suficiente, 520 vezes 156. Vamos fazer a conferência aqui? O meu deu 81,120. 81,120. Ok, se a gente usar mais casas decimais, de repente, aqui, eu arredondei esse 520 de 156, provavelmente cheguei no valor parecido. Vejam aqui que ainda assim, a variação foi pequena, né? Porque o resultado é esse, é o ganho do transistor vezes o ganho do outro. Aproximadamente isso, considerando que a gente aproximou 156 e a gente aproximou 520, confirma aí a teoria do Darlington, que é multiplica o ganho de um pelo ganho de outro para o resultado final, para a corrente final. O que essas correntes nos indicam? Se o Q1 ele opera numa corrente média de 314,3 mA, quando tiver um sinal injetado, esse sinal vai conseguir elevar a corrente em relação a esse ponto ou rebaixar ela. Só que o limite inferior é zero, né? Então, a máxima amplitude que ele pode ter é alguma coisa para cima e embaixo bater no zero. Então, em torno desse ponto de operação. É isso que a gente vai observar agora. Entrando com o sinal de volta no circuito. Então, agora nós vamos parar de olhar a polarização e nós vamos olhar o efeito da amplificação de fato. Vejam que aqui no meio, se a gente observar o meio da corrente do coletor do Q1, que é a corrente de saída, ainda está em torno daquela média de 314 lá. Não dá para ver exatamente aqui, mas ele está em torno da média de 314 ainda. Ora ele volta uma corrente mais alta, ora uma corrente mais baixa, né? Nesse caso aqui não está nem usando a excursão máxima, porque não está chegando perto de zero. É 200 mA da mínima ainda. Se vocês quiserem verificar, a gente pode verificar de novo os ganhos por meio da observação da amplitude da corrente que entra lá, na base do primeiro, amplitude da corrente na base do Q1 e amplitude da corrente do coletor. Vai dar ganhos próximos daqueles ganhos ali que provavelmente que a gente tenha apurado. Verificar o ganho de corrente no primeiro e segundo estágio, entre a corrente da base e emissora. A gente já fez essa verificação aqui dos ganhos através das correntes de polarização constante. Agora eu vou pedir para vocês, vamos aumentar um pouco a amplitude em relação do sinal que tem aqui e observar o que vai acontecer e qual vai ser o fator limite aqui na operação. Se vai ser a mesma coisa que aconteceu na aula passada, foi o limite de operação relacionado aqui à tensão de polarização do Q2, de repente. Isso aqui eu falo aqui como um experimento, isso aqui nem está previsto como parte da atividade, então sinta-se à vontade para experimentar aí. É bom que a gente pode simular, é muito mais fácil quando a gente querer ficar montando coisas, né? Na prática, ficar trocando componente, coisa assim. E já chegamos num ponto aqui.
aumentei 3 vezes a amplitude do sinal de entrada e a corrente da base de Q3 chegou a um ponto que ela desligou. Opa, já bateu no limite aí e não funcionou muito bem. Então já exagerei na amplitude. Alguém que esteja simulando comigo aí, quer me dizer até que amplitude eu consigo aumentar minha fonte de entrada aqui em amplitude até que ele siga funcionando sem grande distorção aparente aí? Modifiquei aqui para 0,2 a amplitude dessa fonte, que resulta numa amplitude de 0,4 pico a pico aqui no sinal. Vamos adicionar esse sinal aqui e conferir isso. Amplitude de tensão do sinal pico a pico, ela é em torno de 400 milivolts. Professor, eu Sim, vou, para mudar a amplitude aqui no meu circuito, quando eu mudo e eu vou dar o run, ele zera o offset, zera a amplitude, a frequência aumenta para 25 e o delay aumenta para 1K. deixa eu ver uma coisa. Por acaso tu clicou aqui e trocou alguma coisa? Não, Mudou essas é opções igual, aqui? tudo igual. Se trocar essa coisa, esses valores aqui de posição, ele pode usar uma bagunça nos parâmetros. Não, tá igual com o senhor, que tá o do senhor aí. Offset 0, amplitude 0,2 e frequência 1K. Sim, eu vou botar como é que tá o do senhor agora, Toma cuidado, pra aí... tu não mexeu na fonte V1 por acaso? Não. É na fonte V sinal, né? Correto. Só ver como é que tá a amplitude a voltagem do sinal do senhor. Tá 0, 0,2 e 1K. Se eu boto isso e dou um run, ele vai normal. Aí se eu mudo para 0,25, aí ele sai do... Muda tudo. 0,25 aqui em amplitude. É, Tá, ok. Eu vou rodar de novo então com 0,25, com um experimento, né? Eu vi que com 0,2 já chegou bem perto de zero a corrente. A minha impressão visualmente é que parece que tá saturando aqui embaixo, parece que tá chegando, tá distorcendo a onda, né? Tá mais arredondado embaixo do que em cima. sim. Vocês conseguem perceber visualmente isso? Parece que embaixo aqui ele tá arredondando a onda, né? E aqui em cima ela tá mais certinho. Como um seno, como é o formato mais ou menos que vê sinal tem naquela região, né? Só com a fase invertida. Eu acho que o 0,25 já saturou aqui. Tu também teve essa impressão ou o que tu disse que tá saindo errado? Pra mim, eu botei esse valor, pra mim ficou reto o sinal. Ficou travado em 0,1 miliampere, menos 2,92 miliampere, 314 miliampere. Ficou, tipo, o sinal ficou reto. Tu já experimentou refazer esse fiozinho aqui? Aqui embaixo? Eu Tá apaguei esse ligado. fiozinho. Eu fui lá e refiz ele depois certinho. Não, ele tá ligado. Tá conectado. Então, e tu clica aqui em sinal e não sai nada. Não, na verdade, todas as medidas estão retas, como se tivesse medida contínua. E tu rodou de novo a simulação. Sim. Então, tomar cuidado aqui, né? Nunca botar 0,2 em nenhum lugar nesse programa. Vírgula ele vai confundir, vai causar fazer bobagem aí. Só para terminar nossa análise aqui, nosso experimento, Show. eu acho que causou um pouquinho de distorção só, 0,2 de amplitude. Ainda aqui embaixo arredondou um pouco a forma de onda, né? Um pouquinho menos do que antes. Professor, eu botei 0,2222, botei umas duas casas decimais ali no. E ficou bom? Como ele deu uma melhorada, ele não ficou tão aparente assim, a curva de baixo, ele não ficou tão redondo, né? Tá, então, em torno de 0,2, alguma coisa aí, ele vai ter menos distorção. Mas eu vou cair na distorção especificamente, eu vou botar 0,3 lá, pra gente ver onde é que ele tá limitando aqui. Agora, claramente, 0,3 ele limitou, né? E aí, Sim, sim. aí eu vou perguntar pra vocês, onde é que será que ele tá limitando? Será que na saída do primeiro estágio ou na saída do segundo estágio? A gente viu que o Não seria sinal... que nem no caso no último circuito, que foi na parte do primeiro estágio? a gente viu que aqui tudo, ele tá feio já, né? Já tá, a corrente que entra na base do Q3 já tá distorcida. Aqui, né? Então Sim, eu vou sim. investigar da saída para a entrada, né? Percorrendo o caminho inverso do sinal, para ver até onde o sinal foi bom, né? Eu vou olhar aqui em tensão em estágio 1.
Para mim, a tensão na saída estágio 1 parece estar bem redondinha. Deixa eu olhar a corrente que tem na base do transistor. Não. O comportamento está ruim aqui. Eu chutaria, eu vou limpar isso aqui embaixo, que o problema deu o mesmo problema da aula passada. Me parece que chegou um ponto que esse transistor não tem tensão suficiente para ligar. Alguma coisa. Olha lá. Naqueles instantes em que ocorre a distorção, que a corrente tentando diagnosticar aqui, né? Corrente no Q3 lá embaixo, ela ficou baixa demais, né? São os mesmos instantes em que a tensão entre coletor e emissor do Q2 ficou baixa demais. Desculpa, a distorção está aqui embaixo, em que a tensão é baixa demais entre o coletor e emissor do Q2. Então ele não consegue manter a característica de operar como amplificador, porque precisaria ter mínimo 0,3 volts ou 0,28, algo assim. Então coincidiu com essa região aqui. A gente pode observar que, de fato, até a mesma corrente da base dele sofre um comportamento anômalo aqui, que não parece senoidal, né, naquele instante. Vocês lembram que a gente sugeriu na aula passada o que poderia fazer para mudar e permitir uma maior tensão em Q2 aqui? Um chute que a gente fez aí, modificou um parâmetro na aula. Mudar os valores dos resistores? Perfeito? Ou redimensionar redimensionar um capacitor, que o capacitor é o capacitor C1. Na verdade, a influência do capacitor C1 não ia evitar esse tipo de distorção quando chega no menor valor aqui. Acontecia um transitório, é verdade, né? E o capacitor fazia ele, por alguns ciclos, ele oscilar de uma forma errada, né? E aí depois ele entrava no regime de operação. Tá certo? A gente mexeu no capacitor também. Mas uma solução final, depois de que passou aquele transitório e ele ficou parelhinho, que a gente tá vendo aqui, né? Os picos lá vão diminuindo. Eu vou simular mais tempo. Mas a situação em que a gente viu que ele conseguiu de fato evitar aquele comportamento, que o comportamento se replica mesmo depois que passou o transitório, né? Tem aqueles picos ali, foi mexer no R3 para permitir uma maior tensão. Por lei de Ohm, se eu me reduz esse resistor, vai ter uma tensão maior, porque tanto R3 quanto R4 sofrem pela lei de Ohm e a tensão máxima que eles podem ter é 12 volts, sendo a corrente que circula vezes a resistência de cada um somadas. E aí eu lembro que na hora da aula a gente reduziu o R3, que isso pode impactar no ganho de tensão também. Mas naquela hora a gente não se preocupou muito com isso. Outra possibilidade seria mexer no R4 também, de uma forma meio... Mesmo que sem parâmetro, a gente poderia reduzir um pouco o R4 para diminuir essa queda de tensão nele e no R3. E uma coisa que na hora pode ser que não tenha vindo na minha cabeça, mas a gente pode reduzir a corrente de polarização. Como a gente viu aqui no início da aula, né? Que eram alguns microamperes que iam para o estágio de lá, mas também tem uma corrente de polarização no primeiro estágio, que é uma corrente que corre constante na base do Q2. E a gente pode reduzir essa corrente de polarização de Q2. Eu estou sugerindo aqui para vocês, olha só, outro ponto que poderia ter sido mexido que na aula passada a gente não fez, que é reduzir a corrente de polarização que entra na base de Q2. Como eu sei que essa corrente de polarização ela vem da alimentação, entra na base de Q2 e uma pequena fração ainda corre para baixo no R2. Então, a corrente que vem do R1 parte para a base e vai para o R2. Se eu reduzir R2, eu reduzo a corrente que vai para a base, porque vai desviar mais corrente para R2. E se eu aumentar R1, também eu reduzo a corrente que vai para a base, porque vai ter uma maior resistência. Então, seriam os dois caminhos. Para reduzir a corrente da base do Q2, que aqui, se a gente observar a corrente na base do Q2 que está aqui em cima, ela está aqui em torno de uma média. Talvez a gente poderia apontar uma média aqui no meio, um pouco menos de 50 microamperes. Só tentando riscar uma média no meio desse sinal da base de Q2 aqui. Se eu aumentar o resistor R1, talvez com uns 65, em vez de 52, 55 kΩ. Vocês vão observar que a média da corrente na base de Q2, ela diminuiu, olha só. A média que está lá em torno de 50 micros já baixou para em torno de 30, um pouquinho mais de 30 de repente. A média dela. Se eu reduzir a corrente média na base, também reduzir a corrente que passa constantemente pelo R3 e pelo R4, que passa entre o coletor e o emissor do Q2. Então eu dei mais, vamos dizer, espaço de tensão, vou chamar espaço de tensão, mas na verdade eu dei uma maior tensão para Q2 poder operar.
E se vocês olharem aqui, ver saída do estágio 1, não, perdão. Essa tensão aqui de baixo, em verde, é a tensão entre coletor e emissor do Q2. E ela agora não chega mais, não baixa mais de em torno de 0,2 volts, em torno de 2 volts aqui, entre 1,4 e 2,1. Então ela não baixou mais tanto, só por eu ter reduzido a corrente na base. Quer dizer, sobrou mais tensão para operar, tanto é que ele não distorceu mais o sinal tanto como antes. Não chegou a um valor tão baixo que desligasse o Q2, né? Então, esse aqui seria um outro recurso que a gente não comentou na aula passada. Nós comentamos em mudar o R3 ou talvez mudar o R4, mas eu esqueci de comentar isso, que a gente pode reduzir a corrente de polarização que entra na base aumentando o R1, ou reduzir a corrente de polarização na base reduzindo o R2, ou reduzir essa corrente aqui constante. Só tem um detalhe. Se eu reduzir demais a corrente na base, vai chegar num ponto em que aquela pequena corrente desviada para o Q3, né, que é bem pequena, mas que é uma corrente, ela pode acabar se tornando significativa e reduzindo novamente o ganho. Todos esses componentes, eles são interconectados na hora que se faz a polarização e por isso é interessante simular de novo e ver se não mudou muito as características de operação. Eu só visei aqui trazer esse problema, ver qual foi o limite de operação e o que deu errado para sugerir, olha, de repente a gente mexe nesse parâmetro ou mexe nesse outro parâmetro. São recursos para tentar chegar no desempenho que a gente quer. Evitou que se saturasse, chegando em zero a corrente no Q3, provavelmente. Eu vou mostrar ela aqui. Não chegou em zero essa corrente mais. Ficou lá em uma casa de 140 mili e o valor máximo perto de 840. Mas está legal. Evitamos a distorção, mexendo um pouco na polarização da base do Q2, reduzindo a corrente que entra na base. Não se preocupem, essa última parte do exercício que eu sugeri de analisar aqui não é parte da atividade que está proposta lá na aula. Professor, reduzia ali o R3, eu reduzi um pouco ele aqui no circuito e ele deu uma diminuída, eu botei ele para 350, ficou mais... Não ficou tão redondo assim as marcações ali, as ondas sinoidal. Sim, eu acredito que sim, fique isso aí, mas tu tem que lembrar de uma coisa. Esse R3 ele faz a conversão entre a corrente que passa para o transistor, que foi amplificada, e de volta para a tensão, né? Sim, sim. Então ele vai influenciar diretamente. Se reduzir R3, vai reduzir proporcionalmente também o ganho de tensão da entrada para o sinal estágio 1. Esse cuidado que a gente tem que tomar. Por isso que eu sugeri, olha, em vez de mexer na R3, de repente a gente mexe na polarização da base aqui para diminuir a corrente constante que passa por Q2. Mas todas são alternativas. Concordo contigo. De repente tu consiga até chegar em alguma configuração aqui, mudando os resistores, que chegue num ganho parecido com o que a gente tinha antes, com R3 menor. É possível sim. É válido. Por isso eu acho muito interessante que vocês saibam mexer no simulador. Eu incentivo que vocês usem o simulador em várias aulas, porque esse tipo de teste vocês podem fazer, mesmo que vocês não conheçam exatamente todos os mecanismos por trás do funcionamento de cada um dos transistores. A gente vai experimentando, né? E vendo o que funciona e o que não funciona. É uma ferramenta com esse objetivo, de a gente ir entendendo isso aí. E, por fim, a gente vai para o próximo estágio, então. O foco desse aqui era olhar exatamente a configuração Darlington, nesse estágio tipo coletor comum, substituindo um transistor só que a gente usou na versão anterior dele. A gente viu que deu um ganho bastante alto de corrente por usar configuração Darlington. E na opção 3 agora, a gente vai ver um circuito diferente, que elementarmente ele usa um transistor NPN e um PNP, conforme estão aqui. E vejam bem, o que vocês entenderiam da forma que ele está organizado aqui? Se o sinal entra aqui pelo lado esquerdo e sai pelo lado direito. Vamos ver que ele sai aqui nesse terminal do capacitor, que é o que nos importa. O que lembraria vocês essa configuração aqui? Um transistor tipo NPN em cima, um transistor tipo PNP embaixo. Eu vou saber aqui pela direção da setinha, apontando da base para o emissor, a posição da setinha indicando que tem um diodo saindo do emissor para a base aqui. E aí, o que para vocês parece isso aqui? Já viram alguma coisa parecida, de repente? Essa configuração? Não tem nem ideia, professor. Não, não vi. Tá, então olhem só para o NPN de cima, ignora o que está aqui embaixo.
Supomos que aqui embaixo tivesse um resistor, em vez de ter um outro transistor. O que seria isso aqui? Que a gente acabou de ver. O sinal entra na base, um transistor de Professor, PNP. eu não sei porquê, mas pra mim a tua telinha tá parecendo bem pequenininha, né? Não tô enxergando muito o que o senhor tá fazendo ali. Não sei se tá pra todos assim. Ou se É é só só no meu clicar computador. na. Tem tipo uma tarraxinha, que daí ele aumenta a tela. Tu fixa a tela, tu escolhe a tela que tu quer fixar, aí ele aumenta. Ah, tá, beleza. Quem que tá falando? Conseguiu, hein? Era o Guilherme que tá falando aí? Desculpa, eu não vi porque tava uma janela por cima aqui. Era o Diego O Diego? que Ah, tinha beleza. perguntado. Beleza, Diego. Mas olha só, o que eu sugeria é, bota aqui, nesse transistor de baixo, tira ele fora, não conecta nada aqui, e bota um resistor no lugar. O que vocês já viram que tem essa configuração? Um transistor NPN e um resistor embaixo. Vamos refrescar a memória. Opção 1. O segundo estágio, chamado coletor comum, ele tem um transistor NPN, insere com alguma coisa, né? Quais são as características que a gente viu desse estágio? Se fosse só um transistor, eu estou dando uma sugestão, vamos analisar em parte do circuito. Se fosse só um transistor, ele seria tipo coletor comum. Tem a característica de ganho de tensão é 1, não tem ganho, e ganho de corrente é alto. Porque a própria capacidade de corrente do transistor é aumentada, né? Uma corrente pequena entra na base, uma corrente grande sai no emissor ou é drenada no coletor. Então, se pegar metade do nosso circuito que a gente está analisando aqui, como opção 3, ele parece um coletor comum. E eu vou dizer para vocês, não viram essa configuração ainda, mas se eu tirasse o de cima, botasse um resistor em cima, entre a alimentação aqui, e botasse um PNP embaixo, isso é exatamente o estágio coletor comum, só que usando o transistor PNP, que mudou completamente a polaridade de tensão e correntes que circulam aqui. Eu só quero mostrar isso para vocês, que analisando isso aqui, dessa forma, a gente pode mais ou menos chegar na conclusão que ele já vai ter a característica que ele tem um ganho grande de corrente. Por causa que é como se fossem dois estágios, tipo coletor comum, usando o NPN e usando o PNP. E o ganho de tensão é praticamente zero. Digo, o ganho de tensão é praticamente 1, não tem ganho. Mantém a mesma tensão na entrada e a mesma tensão na saída, amplitude. E o ganho de corrente é bastante alto. Então, esse estágio que se chama push-pull, ele é comum para se aumentar a capacidade de corrente de um circuito. Tem um circuito que amplificou o sinal para o nível que você quer, de um amplificador de tensão. Eles são ruins, eles não conseguem fornecer grande corrente. Aí você bota um estágio push-pull e consegue uma grande corrente na saída. Para isso você precisa um transistor NPN e um PNP, que tem uma capacidade de corrente aí parecida, né? Porque afinal, mesma capacidade de corrente que você for injetar, você vai ter que também conseguir drenar no ciclo positivo ou no ciclo negativo do seu sinal. Eu vou pedir para vocês abrirem, que já tem esse circuito disponível aí no arquivo chamado, no material de apoio, amplificador de potência 3 push-pull. E aí eu quero primeiro que vocês simulem isso aí e me digam como esse negócio funciona. Ok? O primeiro passo é vocês abrirem esse circuito. Quem já abriu o circuito aí ou queira acompanhar comigo aqui? A gente tem também o estágio de amplificação de tensão a partir de uma fonte vicinal, uma fonte com uma amplitude pequena. Ele vai ter um ganho de tensão para sair do estágio 1. E a montagem do segundo estágio, que tem uma capacidade maior de corrente, ela tem um transistor tipo NPN aqui em cima, que eu escolhi já um modelo que está disponível aqui no simulador, 2N3019, um transistor QT 3 tipo 2N2907, aqui embaixo. Esse estágio ele é mais eficiente, mais interessante, porque ele consegue fornecer tanto corrente positiva quanto negativa. Ele consegue tanto injetar corrente no terminal de saída, que está aqui no terminal do capacitor, quanto drenar a corrente daquele terminal de saída. Vocês lembram lá quando eu falei do alto-falante? E disse, olha, a única coisa que é útil para nós é a amplitude da corrente que circula no alto-falante. Se você botar uma corrente contínua nele, isso não é interessante, porque vai aquecer ele mais, vai deslocar o nível médio de operação dele, que ele é um dispositivo eletromagnético, não vai ser útil. Então, um amplificador que consiga injetar corrente na saída e drenar, que não bote corrente média nenhuma. Na média, ele não fornece corrente nenhuma. Ele só fornece pulsos positivos, ora, e ora pulsos negativos.
Então a gente consegue acoplar esse amplificador por um capacitor na carga. Para análise da polarização, que eu vou fazer agora aqui, eu posso cortar fora os capacitores como se fossem circuitos abertos aqui. Então, para fazer uma análise da polarização, eu corto fora. E não tem corrente saindo, não tem sinal entrando. E nesse momento aqui, quem sabe faz ao vivo, eu causei um erro no circuito, porque eu desconectei esse capacitor daqui. E aí, cuidado, não deixe nenhum componente boiando aí, que ele vai gerar um montão de mensagens de erro e vão ficar perdido. Mas qual é o primeiro ponto aqui? Tem uma tensão de saída aqui, saída do estágio 1? Tem. Ó, a saída do estágio 1 está em torno de 3,9 volts, quase 4 volts, se a gente for arredondar. E eu vou adicionar aqui mais um painel. Eu vou botar a tensão de saída do estágio 2. Olha, por acaso a tensão de saída do estágio 2 está em 4 volts também, perfeito. Só que não tem corrente nenhuma sendo drenada do estágio 2, porque não tem carga ligada, né? É só polarização. Eu vou aproveitar aqui embaixo e vou botar corrente também. Eu vou botar a corrente do coletor desse transistor de baixo, a corrente do coletor do transistor de cima, corrente de base deles também. E agora, vejam bem, olha a ordem de grandeza dessas correntes que passam por esses estágios aqui. Esse Q1 e Q2. E Q3, perdão. Picoamperes. Isso aqui é 1 ampere, 1 miliampere, 1000 vezes menos, 1 microampere, 1000 vezes menos, 1 nanoampere, 1000 vezes menos, 1 picoampere. Então é 1 milionésimo de 1 milionésimo de 1 ampere. Isso aqui é praticamente nada. Isso aqui é zero. Estão desligados os transistores. Então não tem corrente no coletor de Q1, não tem corrente no coletor de Q3, não tem praticamente corrente na base, não tem corrente na base, não tem corrente nos emissores. É praticamente zero as correntes que passam por ele. Porque afinal ele não tem caminho para onde injetar a corrente na saída, nem para onde drenar a corrente. Isso é só polarização. Muito bom. Zero de polarização. Isso é econômico. De potência, perfeito. Gastei só corrente de polarização no primeiro estágio. No segundo estágio não tem corrente de polarização, né? Top. Seria uma baita vantagem isso aqui. Agora vamos ver. Tem polarização, ótimo, olha só. A mesma tensão que tem na saída do estágio 1, tem na saída do estágio 2. Então, tensões, ó. Praticamente na tampa aí. Muito boas. Vamos ver o que acontece se eu botar um sinal nesse negócio aqui agora. Segundo passo do análise, né? A gente vai lá e conecta os capacitores, conecta a fonte na entrada com um sinalzinho pequeno lá, com amplitude de 100 mV. E agora? Entre a entrada e a saída do estágio 1, se a gente olhar aqui, o sinal está bem comportado, né? Tá bom. Formato bem bom aqui, ó. Então, ele foi amplificado com um certo fator aí. Vamos até observar qual a amplitude desse sinal na saída do estágio 1 aqui. Olhando ele lá, ele tem 1,8 volts de amplitude. Olha, 1,8 por 0,2, que é a amplitude pico a pico da entrada, dá 9 o ganho. Tá bom? O ganho tá bom. O segundo estágio está influenciando um pouquinho do ganho do primeiro, por causa de uma pequena corrente que ele drena, mas tá bom. Para nós tá mais que bom. Até aí, não nos importa muito o ganho do primeiro estágio, não é o nosso objetivo agora. Mas, e essa tensão na saída do estágio 2? Me explica agora o que está acontecendo aqui. Ó, tô ouvindo trovejar aí. E aí, alguém que tem um palpite para mim, me ajuda aí. Por que a saída do estágio 2 não segue bem certinho a saída do estágio 1? Bom, tem que ter alguma coisa aí, tem que ter uma explicação. Vocês conhecem como o transistor se comporta? Vocês já viram transistor NPN, PNP? Feito, Davi. Boa noite. Davi mandou ali que vai ter que sair agora. Tá, pessoal, mas me explica aí. Por que está acontecendo isso aqui? Vocês já estão aí a nível médio avançado de eletrônica, agora vão ter que me dar uma mão. Por que a saída não acompanha mais a entrada? Conte-me aí. Elaborem teorias. O que está acontecendo aqui? E aí, Gustavo? A corrente está muito Muito baixa na entrada do Q1 ali. na base do Q1? Isso. Tá. Deixa eu limpar aqui embaixo e botar só a corrente na base do Q1. Vamos ver uma coisa. Então, só a corrente na base do Q1, né? Olha, tem uns momentos que ela liga.
Tem momentos que circula a corrente, beleza? Vou fazer uma sugestão, de repente posso ajudar vocês. Já que a tensão da saída do estágio 1 e da saída do estágio 2, elas estavam mais ou menos quase iguais, né? Antes eu vou botar elas por cima do gráfico, tá? Ó, estão juntas as duas agora. Então, em verde tá a saída do primeiro estágio e em azul tá a saída do segundo estágio. Ok? E aí, elaborem teorias aí comigo. Por que não tá seguindo bem certinho o formato ali? Não, seria o capacitor ali? O capacitor C2 É. tem a ver com a influência do capacitor C2, de fato. Mas elabora em cima disso aí, o que mais poderia... Qual seria a influência do capacitor C2? Vamos dizer assim, para essa frequência que a gente está usando aqui, Aline, o capacitor C2 ele tem uma baixa impedância. Praticamente, digamos assim, virtualmente é como se estivesse ligado em curto-circuito, mas a componente DC não passa, só passa as componentes alternadas, né? Quando sobe a tensão na saída do estágio 1 aqui, o Q1 vai injetar corrente e vai fornecer corrente para que chegue até a carga no alto-falante aqui essa corrente. E tanto é que, se a gente botar aqui a corrente no alto-falante aqui embaixo, no outro painel, a gente vê que naquele momento ali, a mesma corrente que entra na base do Q1 também é amplificada e sai no alto-falante lá embaixo. Tá legal? Aqui, ó. Tem um momento que ele tem sucesso aqui, ó. Esse instantezinho aqui, de fato, teve sucesso, né? Passou a corrente na base do Q1 e pegou no alto-falante amplificada. Legal. Mas por que antes não? Por que antes não aqui? De um lado para o outro. Só no meio. Porque a tensão necessária para carregar o capacitor tá baixa, ela não tá tendo tensão suficiente para carregar o capacitor, ela até que a determinada corrente tem que estar no estágio 2, estágio 1 suba para determinada carga ali, até que consiga carregar o capacitor, aí ele carregou, aí a tensão vai diminuir, ele solta, ele fica nessa, tem até a corrente estabilizar assim acima de uma altura. Tá, entendi. Deixa eu ver uma coisa. Tem a ver com esse capacitor. Tem a ver, sim. Claro, se tu tem que fornecer uma corrente para que o capacitor suba, para que suba a tensão dele, né? E ele se carregue. Tem a ver com isso aí. De fato, o Q1 tem que ligar e fornecer uma certa corrente, né? No capacitor. Se eu fizer o que a gente estava fazendo análise antes e simplesmente cortar fora o outro terminal do capacitor, olha só. Simplesmente seguia perfeitamente, né? Porque ele não precisava fornecer corrente nenhuma para carregar o capacitor, porque o outro terminal do capacitor está aberto. Tem a ver, nós estamos no caminho, é isso mesmo, ele tem que ter tem que fazer isso. Dá uma sugestão, vamos ampliar, aumentar a amplitude para esse continua acontecendo, pode ser? O que eu fiz aqui? Eu vou aumentar a amplitude para o dobro, para a gente ver o que acontece ainda, mesmo com a amplitude dobrada, se acontece o mesmo efeito. Olha, Só aumenta o comprimento do efeito, tem uma mas variação maior. melhorou um pouquinho, né? Agora quase consegue ver o formato final no azul, né? Quase consegue ver, olha só. Tá Não começando a seria ficar por bom. culpa do diodo ali, professor? Da base pro emissor aqui? Isso, não, do Q3. Naquele momento o Q3 está desligado. Deixa eu confirmar para ti. Quando a gente a base Q3. Naquele momento aqui, se a gente analisar esse circuito de cima, o Q3 está desligado nesse instante e não tem corrente também no coletor dele. Eu vou confirmar para ti aqui embaixo. Ó, você está olhando essa parte aqui, né? Isso. Naquele momento o Q3 está desligado aqui, ó. Não tem corrente na base dele e não tem corrente no coletor dele, tá? Então, naquele momento o Q3 não está influenciando. O Q3, de forma simétrica, ele tenta gerar o pulso aqui no ciclo negativo, ó. Mas ele também não tem sucesso em fazer seguir, ó. Ele também deixa a desejar um pouco, mas o Q3 atua no ciclo negativo, quando ele está drenando corrente na saída. Mas também tem uma interrupção aí no meio. No diodo do Q1, então, senhor? Vou ir no... Tu tá nesse caminho mesmo. Existe uma questão aqui, ó. Olhem, vejam bem. Opa, eu não consigo dar zoom aqui, esqueci. Nem dar zoom nesse circuito. Mas tem que ter 0,7 entre a base e o emissor desse de cima, né? Para ele ligar. E tem que ter 0,7 entre o emissor e a base do de baixo para ele ligar também.
Quer dizer, para não rabiscar por cima, a tensão aqui das duas bases, ela tem que estar mais alta do que a tensão de saída para conseguir ligar o de cima, né? Em algum momento. Seria esse momento de cima aqui. Aqui nesse instante, ó, em que a tensão estágio 2, ela tá... Desculpe. A tensão saída do estágio 1, que é a entrada da base lá, ela passou a saída do estágio 2 em algum valor, que eu estou destacando aqui, ó, no gráfico. Esse valor deve ser em torno de 0,7 ou 0,8 volts, que é o necessário para ligar esse transistor de cima. Então, quando a saída do estágio 1 passou substancialmente a tensão da saída do estágio 2, ele começa a conseguir injetar corrente. E surge corrente na base do Q1 aqui. E surge corrente no alto-falante lá, então. E começa a carregar aquele capacitor fornecendo corrente. Mas teve que ter uma tensão mais alta no V saída do estágio 1 do que tem na própria terminal de saída. Então, assim que passou naquele valor, beleza, ele liga, de fato. No sentido oposto, que é... Agora eu quero gerar um ciclo negativo aqui embaixo, olha só. A tensão saída do estágio 1, ela tem que ser menor do que a tensão, que aqui está nas bases aqui, ela tem que ser menor do que a tensão saída do estágio 2, para polarizar diretamente essa junção do diodo do NPN de baixo aqui. Em torno de 0,7 volts também. Então, quando esse sinal da saída do primeiro estágio for 0,7 abaixo da tensão que já tem no terminal de saída, que é mais ou menos esse instante aqui, marcando no gráfico aqui, esse instante, aí ele consegue ligar a base do de baixo e consegue fazer com que o de baixo drene corrente da saída, porque surgiu corrente na base do de baixo, base Q3 aqui, e surgiu corrente no coletor do de baixo, e ele, perfeito, ligou o transistor de baixo e começa a drenar corrente da saída, e tem corrente também no capacitor e tem corrente também no alto-falante. Tanto é que o sinal azul aqui do alto-falante ele fica por cima aqui, ó, do corrente do coletor de Q3 aqui embaixo. Perfeito, consigo ligar. Estão vendo que tem um vale ali no meio do caminho, que é quando a tensão no nó de saída ela está muito próxima à tensão do saída do estágio 1, não consegue ligar nem o transistor de cima nem o de baixo. E tem uma distorção. Isso aqui é implícito desse tipo de amplificador. Tem uma grande vantagem. Ele não consome corrente constante o tempo todo. A gente viu lá que polarizado ele não gasta quase nada. Os dois estão desligados. Mas tem esse negócio. Quando vai passar pelo meio, distorce. Daqui a pouco, pensem bem, eu estou trabalhando com uma amplitude muito grande do sinal em saída de estágio 1. Daqui a pouco eu estou trabalhando com uma amplitude de 50 volts aqui, mais 25 e menos 25 no saída de estágio 1. Ou vai de 5 a 55 volts nesse saída de estágio 1. Poderia ser. Uma amplitude muito grande. Não funcionaria com os 12 volts aqui. Estou dando uma situação hipotética. Mas daqui a pouco esses 0,7 para cima e para baixo aqui, que dá uma pequena distorçãozinha passando por zero, à medida que eu aumento muito a excursão desse sinal estágio 1, ele fica aí um pouco relevante e praticamente não influencia no funcionamento do meu circuito. É uma possibilidade. Se eu trabalho com uma amplitude muito grande, a tensão saída do estágio 1. Mas como eu estou trabalhando aqui com níveis de tensão aqui com uma amplitude baixa, amplitude aqui a tensão máxima nele chega a 5.5, a tensão mínima nele chega a 3.20, a 2.33. A amplitude do sinal de tensão aqui é só 3.25. Ela é pequena se for comparar com aquele 0,7 ali, então causa uma grande distorção na tensão de saída, que é esse sinal em azul. Para isso tem um recurso. E esse recurso é criar um tipo de polarização aqui no meio que deixe o de cima quase ligando e o de baixo quase ligando. Tipo, já deixe eles prontos para ligar. Aí na hora que o primeiro estágio aqui subir um pouquinho a tensão nele, ele já liga bastante de cima. Na hora que descer um pouquinho a tensão, já liga o de baixo. Que é um pequeno ajuste aqui no circuito. Vou mostrar para vocês como é que classicamente é feito esse ajuste. Então, olha só, existe aquela distorção que a gente observou ali quando passa por zero, porque não consegue ligar o de cima e o de baixo imediatamente. Classicamente se resolve isso com uma estrutura desse tipo aqui. Não, eu acho muito, muito legal.
Quem projeta esse tipo de circuito, os caras que inventaram, fizeram a primeira concepção disso aqui, são fantásticos, eu admiro muito. Olha que interessante. Ignore aqui R5 e R6, eles não influenciam quase nada no circuito, tá bom? Eles precisam estar aqui para funcionar na prática. É bom que eles estejam ali, mas para nós não tem muita influência agora. Mas preste atenção só o que acontece aqui. Entre essa base e esse emissor, tem internamente um diodo. Entre essa base de baixo e esse emissor aqui, tem um diodo com polaridade invertida. Eu gostaria que a diferença de tensão entre as duas bases fosse tal que os diodos estejam quase ligando. Para qualquer deslocamento para cima e para baixo, eles liguem de fato a base. O que mais interessante isso do que botar de fato dois diodos em paralelo? Para garantir que entre o terminal de cima e o terminal de baixo, que é a saída de um primeiro estágio, tenha aproximadamente a tensão de dois diodos para reduzir aquela distorção ali. Olha, eu achei fantástico na sua simplicidade essa solução. Se eu tivesse somente um diodo aqui, eu teria em torno de 0,7 volts de diferença entre esses dois nós, em cima e embaixo. Não seria suficiente para ligar, para deixar próximo de ligar. Mas já seria menos distorção. Com dois diodos, ele mantém o transistor de cima e o de baixo no limiar, quase ligando. Aí qualquer pequena variação da tensão do primeiro estágio vai fazer o Q2 e Q3 ligarem de fato. Então, no caso, para a gente arrumar aquele circuito ali, seria necessário adicionar dois diodos entre os dois transistores, dois amplificadores ali. Sim, essa é uma das soluções mais simples de se fazer. Eu já listei aqui embaixo, eu fiz aqui, na verdade, um resumo do que esse circuito propõe, componentes comerciais que o autor dele propõe de usar os transistores, mas eu, aqui embaixo, já separei um modelo de diodo que tem no simulador. O que a gente já fez até agora, passos dessa atividade, foi a gente observou o comportamento das correntes em Q1 e Q3 e o comportamento da tensão da carga. A gente já viu isso aqui até agora. Vocês já estão observando. Aumentei a excursão da tensão de entrada. A gente viu que diminuiu o impacto da distorção, mas acontece ainda. Agora eu vou sugerir para vocês. Peguem dois diodos desse modelo. Um S400SM. E botem conforme essa configuração aqui, bem no meio entre a base dos dois. Ok? Eu também vou fazer isso aqui com vocês. Tenho certeza que vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. Que seria abrir o circuito aqui no meio. Pegar aqui a ferramenta de diodo aqui em cima. Eu vou adicionar um diodo e vou clicar aqui embaixo com o botão direito no desenho e botar o nome do modelo direto. Porque ele já escolhe aquele modelo. Vou botar um diodo e agora vou copiar ele e vou botar outro embaixo igual, para não precisar digitar o modelo de novo. Então aqui ficaram dois diodos empilhados. Esses diodos vão ficar ligados entre essa base e essa base de baixo. Da base de baixo eu vou ligar em saída do estágio 1. E vou conectar os dois diodos juntos. A configuração mais típica dele é botar, conforme estava lá naquele circuito sugerido lá, esses dois diodos aqui com aquele resistor R3 de carga em série com eles. Então, se eu for fazer a modificação do circuito agora, eu teria que botar esse R3 conectando na base de cima, a corrente passa a partir pelos dois diodos e entra no transistor Q2. Então, na verdade, eu vou ter como se tivesse duas saídas do estágio 1, né? Uma saída do estágio 1 que fica lá em cima, na base de cima, e uma saída do estágio 1 embaixo. Para facilitar uma coisa aqui, e porque ficou uma bagunça na hora de desenhar esse circuito, eu já deixei ele previamente desenhado, eu vou abrir ele desenhado aqui. Ok? Então eu vou abrir esse circuito desenhado organizado, mas com aquela mesma configuração ali. Aqui eu redesenhei aquele circuito só com uma forma mais bonita, ok? Se a gente observar, ele tem os mesmos parâmetros, mesmas configurações, mesmos transistores, mesmos modelos. E aqui no meio eu adicionei dois diodos. Ó. Aquele modelo lá
Mesmo o Q2 está aqui embaixo, mesmo o Q3 e Q1 estão lá em cima. Eu só saí aqui, ó, eu chamei de saída de estágio 1 alta e saída de estágio 1 baixa. Eu vou dar um tempinho agora para que vocês abram aí, façam a devida modificação também, confiram que está dessa forma. E em seguida a gente observa o comportamento desse circuito agora, já que esses dois diodos vão servir para deixar levemente, praticamente ligado, Q1 e Q3 aqui, para que qualquer deslocamento mínimo faça Q1 entrar ou Q3 entrar em operação. Eu já tenho então esse circuito montado e que basicamente a gente tem o mesmo push-pull aqui na saída, só que agora com essa modificação que pré-polarizou ele de uma determinada forma, tem uma pequena diferença de tensão entre a base do transistor de cima e o transistor de baixo, do NPN e do PNP. Eu vou executar a simulação e organizar aqui. O que vai me interessar primeiro é olhar a saída do estágio 1 alta e baixa para ver se realmente elas mantêm aquela distância esperada. E se a gente observar, elas seguem realmente, elas acompanham uma a outra, né? Sempre a saída do estágio 1 alta, ela tem uma certa diferença praticamente constante de tensão em relação à saída estágio 1 baixa. Eu vou aproveitar essa mesma gráfico aqui e vou botar a saída do amplificador agora. E vejam que vai ficar uma coisa bastante simétrica, porque sempre saída estágio 1 alta está aproximadamente 0,7 volts acima dessa tensão de saída do nosso circuito. Saída estágio 2. E saída estágio 1 baixa está sempre 0,7 volts aproximadamente abaixo, tensão mais baixa aqui, do que a saída do circuito, que é a saída estágio 2. Vocês vão observar, então, em todos os momentos essa relação se mantém, exatamente porque a base do transistor Q1 e a base do transistor Q2 tem que permanecer ligada com uma pequena corrente. E o que nos interessa agora, a gente observou que a saída do estágio 2 tem um formato bem bom agora, bem senoidal, bem como é o nosso sinal que a gente está amplificando. E agora eu quero mostrar para vocês, que eu vou botar aqui e olhar a corrente que flui pelo alto-falante de fato, a gente consegue perceber que ela tem momentos que ela é positiva e momentos que ela é negativa. E que agora isso é muito mais viável de se fazer e consome muito menos potência do que aquelas soluções anteriores, em que eu só fornecia uma corrente constante que circulava o tempo todo pelos dois transistores ou circulava o tempo todo pelo alto-falante. Mais interessante ainda, se eu vou adicionar aqui um outro resultado, é que, olhando a corrente do coletor de Q2 e a corrente do coletor de Q3, elas são quase que exclusivas, no sentido de que quando um liga, o outro desliga. Olha que interessante. Quando tem corrente positiva fluindo por Q1 está fornecendo corrente para carga, a corrente no alto-falante é positiva. O Q3, que é em cinza aqui embaixo, ele está praticamente desligado. E à medida que Q1 vai desligar e está praticamente desligado, Q1 aqui em cima, reduziu a tensão na saída do estágio 1, a ponto de Q1 desligar praticamente. Aí sim, Q3 começa a drenar a corrente da saída, que segue esse caminho aqui de baixo. E ao drenar a corrente da saída, a corrente é drenada do capacitor C2 também, e ele causa um pulso negativo de corrente no alto-falante. Então esse é o princípio de operação desse circuito, e com essa modificação que a gente fez aqui, deixando ele pré-ligado, quase entrando em condução, Q1 e Q3, a gente consegue um circuito bem mais eficiente energeticamente e que não tem distorção praticamente nenhuma entre a tensão do estágio 1 e a tensão de saída. Apesar disso, ele também não tem ganho, porque a amplitude do sinal que sai do primeiro estágio é a mesma amplitude do sinal de tensão da saída. Só que a corrente é bastante mais alta. No caso, professor, isso seria o sinal amplificado ali que sai do segundo estágio? Esses dois sinais aqui de cima, esses aqui são o verde e o azul aqui de cima, né? E o vermelho é a saída do estágio 2, mostrando que ele está sempre no meio, né? Era essa dúvida, Gustavo? Sim, sim.
Entendi agora. Essa é a ideia. Ele vai sempre ficar no meio, ele não importa a condição, ele vai acabar sempre ficando no meio desses dois estágios. Sim, o tempo todo no meio. Por quê? O de cima, ele está suficiente para ligar Q1. Se a saída está com uma tensão mais baixa, ele faz Q1 ligar e fornece a corrente para a saída, né? Que é quando ele fornece uma corrente que é positiva, a corrente no alto-falante. Quando a saída está um pouquinho abaixo e permitiu que o Q1 ligasse. Então, o Q1 fornece uma grande corrente para ela. E já quando a tensão da saída ela está mais alta, e leve um pouquinho mais alta, que faça com que o Q3 aqui embaixo drene mais corrente, porque a tensão entre a base e emissor dele cresce, ele faz com que o Q3 drene bastante mais corrente, então ele drena a corrente da saída. Q3 ele gera um pulso negativo na carga. Mas essa propriedade que é a propriedade interessante, que quando Q1 desliga, quando Q1 liga, Q3 está desligado. E quando o Q3 liga, Q1 desliga. Então eles não consomem uma corrente o tempo todo constante de polarização, mas eles se alternam. Um conduz, o outro conduz. Na realidade, se a gente for observar, eles têm uma pequena corrente que passa pelos dois simultaneamente, mas uma corrente bastante pequena. Bem menor do que esses picos que ele fornece aqui, que chegam a... Deixa eu observar aqui. Nesse caso aqui de 160 mA. A corrente de polarização que passa pelos dois é bem menor que isso. 172 aqui. Amplitude de 333 mA de pico a pico aqui. Então esse é um estágio bem mais prático e que realmente funciona, é razoavelmente eficiente energeticamente e pode operar assim. Existem outras formas também de se implementar esse estágio push-pull. Nós não vamos olhar aqui porque a gente não quer avançar em outros tópicos de eletrônica que não vão dar tempo da gente consultar eles e olhar com calma. Mas vocês podem olhar outros tipos de circuito em que existe um outro circuito externo aqui, que é uma espécie de um amplificadorzinho que mede a tensão de saída e controla as bases desses transistores para evitar essa distorção também. Mas é praticamente tão eficiente quanto essa nossa solução de botar dois diodos aqui e deixar eles quase na iminência de ligar. Aí qualquer deslocamento da tensão aqui ou aqui para baixo faz eles entrarem nessa condição de ligar e amplifica o sinal corretamente. Vamos voltar lá, conforme está organizada a atividade na aula, e olhar se a gente já cobriu todos os pontos aqui. A gente viu lá inicialmente sem os diodos para evitar distorção. A gente até aumentou a excursão da tensão de entrada e não eliminou a distorção. A gente fez a modificação adicionando aqueles diodos e polarizando corretamente os dois transistores de potência. Eu abri o meu circuito aqui com essa modificação já feita só para reorganizar ela, né? Depois de reorganizado esse circuito, como se comportam as correntes no coletor do transistor Q1 e Q3 após a modificação? Tentando resumir em poucas palavras aí. Quando Q1 liga, Q3 não liga, mas no resultado, no terminal de saída, da saída de fato, ele consegue seguir bem certinho a tensão, o formato do sinal sendo amplificado, consegue gerar pulsos positivos e negativos de corrente que conseguem passar por dentro do capacitor C2. Como é o comportamento do sinal amplificado na saída do segundo estágio, a gente observou que ele não tem distorção mais, né? E agora vem aqui o ponto que é, vamos obter os 4 parâmetros de operação que vão ser importantes para vocês poderem escolher os modelos dos transistores Q1, Q2 e Q3 que servem lá na atividade, que é a última atividade avaliativa, que é a tarefa 16. Então, para a tarefa 16, a gente precisa saber alguns parâmetros dos transistores para escolher modelos compatíveis. Os parâmetros principais são tensão de bloqueio, corrente máxima do coletor, potência máxima dissipada e ganho de corrente. Estão listados esses parâmetros aqui. Tensão máxima de bloqueio, ou VC máximo, corrente máxima no coletor, potência dissipada e ganho de corrente. Também chamado parâmetro HFE. Vamos na sequência aqui observar todos esses parâmetros para Q1, Q2 e Q3. Sugiro para vocês aí, é importante para essa tarefa, anotem esses valores. Eu também vou tomando nota aqui no meu bloco de notas, esses valores aqui, conforme a gente simulou.
O primeiro tópico que está aqui é tensão entre coletor e emissor máxima. Q1. Tensão entre coletor e emissor máxima. Dentro desse circuito Q1 aqui, eu vou limpar esses plots daqui, para deixar um pouco mais simplificado para a gente observar só o que a gente quer de fato. E eu vou pegar a tensão entre coletor e emissor, e a gente observa aqui que ela é ondulada, de repente se eu aumentar a amplitude do sinal de entrada, ela vai ser um pouco maior. Mas é uma boa prática e é seguro considerar que a máxima tensão que vai surgir entre coletor e emissor de cada transistor é a própria tensão de alimentação. Isso é válido para quase todos os circuitos. No máximo, o pior caso que vai ter, ele vai sozinho, tem que bloquear toda a tensão de alimentação. Não tem nenhuma tensão aqui e nenhuma condição de operação desse tipo de circuito que pudesse ser diferente. Então, apesar de a gente simular e ver que ele chegou aqui quase 10 volts, 9.9, de repente passou um pouquinho de 10, a tensão de bloqueio máxima que ele teve que suportar entre coletor e emissor, eu acho uma boa prática assumir que é a tensão de alimentação do circuito, o pior caso, extremo. Então, eu vou assumir aqui que é 12 volts. Tensão máxima entre coletor e emissor. Qual é a corrente máxima no coletor, ou ICmax? Vou pegar a corrente máxima no coletor dele aqui. Para essa amplitude de sinal de operação, ele chegou aí a pouco menos de 200 mA. Pode ser que a gente queira aumentar um pouco a amplitude, dependendo de todos aqueles aspectos. Será que vai saturar ou não vai saturar a operação, vai funcionar direito? Eu diria que seria bom, talvez 270 mA ou 300 mA arredondando, para a gente ter uma segurança aí na especificação, pode ser? Eu vou assumir que a corrente máxima no coletor não deve passar em 300 mA em nenhum caso, com esse amplificador, com esses parâmetros que a gente está usando aqui. Se vocês simularem, quiserem pegar o valor máximo aí numa condição que vocês simularem, fiquem à vontade. Qual a potência máxima dissipada agora também no transistor Q1? Se vocês lembrarem bem aqui, tem uma tecla mágica envolvida, que é apertar Alt no teclado, aí muda o formato do meu mouse aqui, ó. Vira um termômetro. E aí ele vai dar um sinal aqui que é proporcional à potência instantânea dissipada naquele componente, potência elétrica. Para ser mais justo, eu vou simular um pouco mais de tempo, para evitar que esse transitório aqui, que ocorre logo que ele liga, seja significativo aqui na medida da potência. Então aqui, ele já entrou no regime permanente, já tem a potência que realmente vai ficar operando. Eu boto o mouse aqui em cima e clico Ctrl para ele fazer a média desse sinal. Então esse sinal aqui mostra que está dissipando em cima de Q1 535 mW. Então eu vou voltar aqui no meu bloco de notas e vou anotar a potência máxima 535 mW, que é um pouquinho mais de meio watt. E o ganho de corrente esperado nesse transistor. Nós podemos pegar, nesse caso, e observar o ganho. Esse ganho se refere ao ganho de aplicação de algum sinal. Então eu vou pegar a amplitude da corrente na base e a amplitude da corrente no coletor, que é a corrente na base, amplitude de corrente no coletor. A relação entre as amplitudes vai dar o ganho HFE que está ocorrendo aqui durante a operação. Nesse nosso caso aqui, eu tenho uma excursão aí de 1,48 mA entre a corrente máxima e a mínima que passa pela base. Então esse ganho é a corrente e no coletor a amplitude é 238 mA. Então o meu ganho é amplitude no coletor pela amplitude na base. No nosso caso aqui, esse ganho foi calculado como 238,97 dividido por 1,48,6. 160. 160, fechou? Ok, então o ganho é aproximadamente 160 desse transistor Q1. Anotei todos os parâmetros do Q1.
agora eu vou repetir essa análise para o Q2 e para o Q3, para eu ter todos os parâmetros anotados que eu necessito depois para procurar transistores que contemplem essas especificações. Então eu copiei aqui e vou repetir essas mesmas análises daqui, inclusive cálculo do ganho. Mas peço que vocês acompanhem aí. Alguém que esteja fazendo essas medidas aí. O que vocês acham razoável para a questão de VCE ou tensão máxima de bloqueio? Agora estamos falando do transistor Q2, que está aqui embaixo, né? Apesar de durante a operação essa tensão nunca chegar à máxima, é um caso extremo. Talvez num caso extremo em que a amplitude do sinal seja muito baixa e chega a desligar completamente Q2, e se Q2 desligou, ele bloqueia completamente a tensão aqui que flui, não tendo queda pela lei de Ohm no R3 nem no R4, toda a tensão vai ser bloqueada pelo transistor Q2. Então, no caso extremo, pode ser que Q2 tenha uma tensão de bloqueio bastante alta, apesar de que durante a operação ela é baixíssima, né? Ainda assim, uma boa prática é a tensão máxima que pode surgir nele, que sendo usada para polarizar ele, a alimentação até o terra é 12 volts. Então, eu considero que se tiver tensão de bloqueio 12 volts é seguro. A corrente máxima no coletor dele aqui em cima, durante a operação, a gente pode olhar aqui a corrente do coletor baixinha, só passou um pouquinho de 20 mA só. 20,3 mA só. Miliamperes. Então, é uma corrente bastante baixa ainda. Porque esse primeiro estágio não trata de sinais de potência muito grandes, ele só amplificação de tensão. Então, não vai requerer uma grande corrente, ou nem a corrente consumida é baixa, então a potência consumida provavelmente também vai ser baixa. Vou fazer o mesmo passo a passo aqui. Vou segurar o Alt no teclado e vou clicar em cima do Q2 para gerar um sinal que dá potência dissipada, na casa dos miliwatts. Depois eu seguro o Ctrl e clico em cima, ele me diz aqui que a potência média dissipada é 29 miliwatts nesse componente. Então eu boto que a potência dissipada é 29 miliwatts, é bem abaixo de qualquer um dos componentes que eu acho naquela tabela de componentes comerciais. O ganho agora é um valor que é importante nesse transistor. Já que ele tem uma corrente bastante baixa de polarização, o ganho dele provavelmente vai ser alto. E eu vou olhar aqui entre a corrente de coletor e da base. Para eu ser justo aqui, já que ele está distorcendo e está deixando de operar como amplificador num certo momento, né? Aquela mesma casa que a gente viu antes, eu vou deixar a amplitude menor aqui, para ser justo que só trabalhe na faixa que ele realmente está operando como amplificador, esse transistor. Aqui ele está razoavelmente conseguindo reproduzir algum sinal de entrada aí, apesar de que não ficou tão bonito ainda. Vou diminuir ainda um pouco mais. Uma amplitude igual àquela que a gente tinha originalmente. Aqui ele realmente está funcionando como amplificador, né? Sempre. A corrente da base e a corrente do coletor estão bastante com um formato bem similar. Então vou pegar a amplitude da corrente da base, corrente máxima, outro cursor na corrente mínima, 11 microamperes. 0,01129 miliamperes já passando. Trocando para o coletor, 3,79 miliamperes. E calculando esse nosso ganho. Ó, esse ganho já ficou um pouco mais alto e talvez esse ganho exija que vocês procurem um transistor compatível na tabela de transistores que vai estar disponível para a tarefa número 16 aqui. Então, nós estamos repetindo esse mesmo procedimento para os três componentes. Eu vou realizar aqui, agora, a obtenção dos três parâmetros rapidamente para o último componente, que é o Q3. Eu posso adiantar para vocês. Eu também vou assumir que a tensão máxima que o Q3 tem que suportar entre coletor e emissor vai ser a mesma tensão de alimentação, por segurança. Em algum caso pode acontecer. A corrente máxima no coletor
Eu vou pegar pela simulação aqui e vou voltar para aquela condição anterior em que eu tinha uma amplitude grande de sinal, porque é o pior caso que eu quero obter, né? Então, eu vou pegar o pior caso com a maior corrente no coletor possível, com a maior amplitude de sinal, que a gente viu que a forma que ele está dimensionado vai chegar até a distorcer o sinal. Mas é um caso extremo em que eu quero que ele possa operar, que ele não vai queimar por causa disso. Então, a corrente máxima aqui em caso extremo, 234 mA. E nesse caso, com a corrente bastante alta em Q3, eu também vou olhar a potência em cima dele, segurando o Alt, sinal de potência, Ctrl, a média do sinal. 188 mW. Agora eu também vou adicionar a corrente de base, que agora vai ser negativa, e a corrente de coletor. Separar eles aqui e medir as amplitudes dos dois para calcular o ganho que nos interessa aqui nesse momento. De 1,65 miliamperes. E no coletor, 234 miliamperes. 141, professor. 141 ganho, é bem similar ao... 141,81, você precisa. Ele já quase um 142 ali. Ah, pode ser 142, então podemos arredondar um pouco aqui. Mas vai ser muito parecido a faixa de valores conforme foi no Q1 aqui em cima. Porque também ele fornece picos de corrente máxima e a corrente da base é similar. Ó. Um era 160, o outro é 142, que eu me refiro a esses dois transistores do push-pull aqui. Então, aqui por esse passo a passo, a gente obteve os parâmetros necessários para escolher eles. Agora entra um detalhe. Lembre-se que Q3 é tipo PNP, porque tem a polaridade em que o diodo aponta na direção da base e a corrente sai pela base. Então, tem que lembrar que ele é tipo PNP, lembrar que o Q2 e o Q1 são NPN, que é o único parâmetro que a gente não mede, a gente simplesmente sabe pelo esquemático, né? Eles são, o Q1 e o Q2 são NPN e o Q3 é PNP. Então, são todos os três parâmetros de operação que a gente calculou, que a gente mediu pela simulação, e por eles agora, vocês já têm fundamentação para ir lá na tarefa 16 e a partir dele escolher então outros componentes comerciais, depois de fornecer esses valores aí, outros componentes comerciais que sejam compatíveis e que tenham tensões de bloqueio no mínimo igual ou maior, correntes de coletor igual ou maior, potência máxima dissipada igual ou maior também. O ganho, que pode se procurar o mais próximo aí, mais razoável, e não esqueçam de escolher o tipo PNP ou NPN também correto. Professor, no caso ali para escolher um substituto igual, valores acima, tipo, pegar um valor assim, digamos, pouco superior, no caso pode, ou tem que ser tipo, valores mais iguais, o mais igual possível? Um pouco superior é razoável de se fazer. Inclusive, eu vou ter um comentário aqui em cima, que quando vai escolher, já que o ganho é uma variável tão tão sofre uma grande variabilidade, né? O ganho poderia aceitar uma tolerância aí de mais ou menos 50% seria ok, tá bem? Mas tanto a potência dissipada quanto a corrente ou a tensão de bloqueio, você tem que escolher uma que esteja acima. Ah, se fosse pegar sempre maior, então eu teria um modelo de transistor e eu ia pegar um maior que tem 1000 volts e suporta 20 amperes e 100 watts. As potências enormes. Não, a gente quer o mais próximo que seja suficiente e que comporte aqueles parâmetros ali. Sendo o maior, a primeira tensão de bloqueio maior, corrente no coletor maior e potência maior do que as condições de operação esperadas, né? E o ganho com essa questão da tolerância de 50% para mais e para menos aí, em torno do valor disponibilizado na tabela. Mas bem, eu acho que a gente encerra por aqui a questão da aula de hoje. A gente foi até a atividade 4 agora. A gente conseguiu ver até o final desse circuito. A gente viu por que, inclusive, se insere esses diodos, essa questão de que permitir que Q2 e Q3 funcionem num limiar aí, ligando.
E a gente já viu uma série de amplificadores aí, basicamente os mais funcionais e mais clássicos, a gente já viu as configurações de uso de transistor NPN e PNP.